minha vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17,3. Crer ou não crer em uma trindade, três deuses, tem reflexos em minha vida espiritual? Porque a doutrina da Trindade não é compatível com a palavra de Deus. Vejamos alguns pontos que a Trindade nega. Primeiro, nega que Deus seja uma pessoa, um ser pessoal. Na lição 3, vimos que Deus é um ser, uma pessoa, que existe um só Deus. De acordo com o conceito da Trindade, Deus é composto por três pessoas ou três deuses. Nesse caso, Deus deixa de ser alguém para ser algo. Deus seria, por exemplo, um título que foi dado a três pessoas. Medite em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 e Efésios capítulo 4, versículo 6. Segundo, nega que o Pai seja o único soberano do universo. Nas lições 5 e 6, vimos que tudo provém do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, e não uma trindade. É a fonte e o originador de tudo. Foi o Pai que deu vida ao Filho e, através dele, fez também o universo e todos os milagres. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 até 28. Terceiro, nega o Pai e o Filho. O trinitarianismo afirma que Deus é Pai e Cristo é Filho. Porém, eles negam que o Filho tenha sido gerado pelo Pai na eternidade. Negam que o Filho nasceu. Segundo a doutrina da Trindade, as expressões Pai e Filho são apenas funções para Deus. Um Deus ocupa uma função de Pai e o outro Deus função de Filho. Porém, na lição 4, vimos que o Filho foi gerado pelo Pai antes de todas as coisas. Um dia na eternidade, ele nasceu de Deus. Medite em 1 João, capítulo 2, versículo 22. Quarto, nega a natureza humana de Cristo. A doutrina da Trindade afirma que o Filho, quando estava aqui entre nós, era Deus, homem e, ao mesmo tempo, possuía duas naturezas, divina e humana. Porém, na lição 5, vimos que o Filho esvaziou-se de sua natureza divina e se tornou homem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 até 8. Quinto, leva o homem a transgredir o primeiro mandamento da lei de Deus. O nosso Pai Celestial, no primeiro mandamento de sua santa lei, diz: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Sexto, leva o homem a adorar uma terceira pessoa, não autorizada na Bíblia. Na lição 9, vimos que a Bíblia só autoriza a adorarmos apenas o Pai e o Filho. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Sétimo, é um outro evangelho desconhecido dos patriarcas, profetas e apóstolos. As palavras Trindade, Deus Triuno, Deus Trino, Deus Espírito Santo, Deus Filho, não existe na Bíblia. Oitavo, sua origem não é bíblica. Na primeira lição, vimos que a Igreja Católica criou esse ensino sobre Deus e a própria Igreja Católica reconhece que não há uma precisa autorização nos evangelhos para a Trindade.
Após a Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero e outros reformadores, a IASD, continuando essa reforma, fez algumas declarações acerca da doutrina da Trindade. Vejamos algumas. A doutrina da Trindade degrada a expiação, trazendo o sacrifício, o sangue que fomos comprados, para baixo num padrão de comprometimento. James Tiago White. Essa doutrina da Trindade foi traduzida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. John Lowe, eu não sei falar muito bem inglês, mas vai estar escrito aí. A grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás. Tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão, a Trindade, a guarda do domingo, e a igreja agora estaria livre de erros escriturísticos. Tiago White. Que uma pessoa seja três pessoas e que três pessoas seja uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Tiago White. Essa doutrina que teve origem no homem do pecado. D.W. Hull. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia em 325 a.C. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Isto deveria fazer alguém investigar por si mesmo, como quando os demônios fazem milagres para provar a imortalidade da alma. Se eu nunca duvidei antes da procedência diabólica da doutrina da Trindade, agora eu tenho que provar até o fundo. R.F. Cottrell. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, senão o Espírito o mesmo, quando se fala de Deus ou de Cristo. Mas com relação a este Espírito, a Bíblia emprega expressões que não podem harmonizar-se com a ideia de que seja uma pessoa, tal como o Pai e o Filho. Uri Smith, na River and Herald, em 28/10/1890. Vamos para as perguntas e a Bíblia vai te responder. Qual é o conceito das Escrituras? Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Nota, a doutrina da Trindade vai além do que está escrito. Segunda pergunta, devemos ultrapassar a doutrina? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. 2 João, capítulo 9, versículo 2. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina,
1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Terceira pergunta: como os patriarcas, profetas e a igreja apostólica entendiam Deus? Ouve, ó Deus, o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Quarta pergunta: devemos aceitar outro evangelho além do que está escrito? Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Quinta pergunta: qual é o apelo do apóstolo Paulo? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Reflita. Paulo convoca para ser testemunha o Pai, o Filho e os anjos. Se realmente houvesse uma terceira pessoa no céu, e se essa pessoa fosse também Deus, por que Paulo citou os anjos, mas não a citou? Sexta pergunta: o que iria acontecer com o ensino puro dos apóstolos após a morte deles? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Conclusão: na primeira lição, vimos que a Igreja Católica, através do papado, criou e colocou a doutrina da Trindade no seio do cristianismo. Durante muitos séculos, o papado reinou e, infelizmente, muitas de suas doutrinas foram absorvidas pelas igrejas evangélicas em geral, adulterando assim o Evangelho eterno. Porém, desde a Reforma Protestante, Deus convida um povo para restaurar esse Evangelho. Medite nesse verso que eu vou citar. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas para morar. Isaías capítulo 58, versículo 12. O fiel povo de Deus é chamado para edificar as antigas ruínas. Mas quais? Também deve levantar os fundamentos de muitas gerações. Quais fundamentos? E ainda reparar as brechas. Quais brechas? As antigas ruínas e os fundamentos de muitas gerações, entre outros, é o Evangelho do Deus único, que o papado criou brechas. As brechas foram abertas pelo papado e uma delas foi a doutrina da Trindade. E Deus nos convida para reparar essas brechas. Qual vai ser sua decisão? Medite em João 17,3. Próxima lição: perguntas que aguardam respostas. E vamos lá, que Deus vos abençoe.